Hello, Bookmigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Livros da Lud. E hoje eu vou contar pra vocês tudo que eu li durante junho. Gente, junho foi um mês muito divertido porque eu tive várias coisas pra fazer. Teve Flir, teve evento de jogos. Se vocês quiserem, inclusive, conteúdo de jogos aqui no YouTube também, deixem aqui nos comentários, porque eu tô fazendo bastante disso lá no Instagram. Só que eu não sei se é uma coisa que vocês querem por aqui também, até porque não sou especialista em jogos nem nada do tipo, sabe? Mas se vocês quiserem que eu compartilhe um pouco mais dessa loucura dos jogos com vocês comentem aqui. E eu consegui ler bastante coisa também, ouvi bastante coisa. Eu sinto que cada vez mais o audiolivro está presente na minha vida, porque é uma rotina muito corrida que eu tenho muitas coisas pra fazer. Esse mês eu viajei bastante também, fui bastante pra São Paulo. O audiolivro participa muito na minha vida, principalmente quando eu tô no ônibus. Eu não consigo ler quando eu tô no ônibus, tipo, abrir assim, ler, sabe? Me dá muita dor de cabeça. E me dá muito enjoo também, eu passo muito mal. Então, ouvir pra mim, nesses momentos em que eu não tô dormindo no ônibus, ajuda muito, porque ele é um tempo ali meio perdido, né? Eu comecei o mês finalizando Bem-vindos à Livraria Rio Nandon. E assim, gente, eu não sabia nada desse querido. Absolutamente nada. Eu sabia que ele era um livro cozy, e é isso só. Eu comprei esse livro na Bienal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, depois que as meninas da Intrínseca lá na Bienal falaram horrores que esse livro era muito bom, nanana. Eu acabei comprando lá no stand. Sim, realmente é um livro muito interessante, só que é zero a minha vibe, pelo menos era zero a vibe do meu momento, assim. Ainda assim, eu não dei uma nota muito baixa, porque eu entendo o potencial da história, mas ele é aquele livro sobre os personagens, sobre a narrativa, não é um livro que vai ter um grande plot twist, não é um livro que vai prometer um grande ápice, porque não é o foco é realmente você viver ali a vidinha com os personagens. Eu sou muito ruim de nome, tá? Então, eu ouvi, mas eu já esqueci tudo, tá? Então, se eu estiver pronunciando errado, vocês me perdoem. Na história, a gente tem a nossa protagonista, mas todos os personagens, eles são meio protagonistas, sabe? Mas a grande protagonista, que é como a gente começa a história, é a Yeonju. Eu vou deixar escrito aqui na tela. Eu acho que a moça do audiolivro falou assim, mas se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. Eu não tenho a menor vivência com nomes asiáticos, então pra mim é muito difícil. E essa Yeonju, ela meio que largou uma carreira corporativa pra abrir uma livraria. E ela abriu uma livraria nesse bairro que chama Rio Nandon. E ela tem ali um prazo, se eu não me engano, de 1 ano para essa livraria funcionar, porque ela acha que também o negócio não vai muito pra frente. Aí ela contrata um cara pra trabalhar no bar, e aí a gente vai entender um pouco mais da vida dele também, porque, tipo, cada pessoa tem a sua própria vidinha acontecendo ali nessa história, mas cada um tem sua própria vidinha acontecendo, e aí tem esse cara que vai trabalhar no bar, e aí ele faz amizade com uma outra moça que vai lá todo dia tricotar, e aí a Yoonju também faz amizade com uma mãe que não sabe que o filho tá, tipo assim, que ela acha que o filho tá muito depressivo, e ela quer ajudar o filho de alguma forma, e aí o John vai ajudando isso, aí ela vai criando um clube do livro com essas pessoas. É um livro que você vai acompanhar esses personagens, são vários personagens, e muitas vezes eu me perdia com os nomes, ainda mais que eu tava só ouvindo, eu não tava lendo, então acho que eu ficava um pouco mais confusa. Mas é basicamente a vida desses personagens, como eles chegaram até esse momento, sempre tem ali um draminha entre eles, então aí o John tem um problema ali que ela largou do marido e largou a carreira corporativa pra abrir essa livraria, e aí tem esse cara do bar, que eu não lembro como ele chama, que a família dele esperava que ele fosse ser, tipo, um grande, sabe, um aluno, ele era um aluno muito exemplar na faculdade, aí depois ele acabou não conseguindo nenhum emprego, ele foi trabalhar de barista e se encontrou nisso. Tem a mulher que vende café pra livraria também, que ela tem toda uma história ali com o marido dela. Então é mais sobre isso, sobre esses personagens, sobre essa livraria, que essa livraria é quase como um personagem, porque é ela que reúne todo mundo num lugar só. O audiolivro é muito gostoso, eu fiquei bem, sabe, curiosa e intrigada com a história, ouvindo, que eu não sei se talvez eu ficaria lendo, mas eu acho que eu peguei esse livro no pior momento possível, porque eu tô no meu momento muito farofona, sabe? Eu acho que eu tô presa, assim, nessa coisa de farofa, porque eu tô adorando ler romance farofa e fantasia farofa, assim, então eu acho que essa aqui é uma leitura um pouco mais, sabe, eu não diria cult, mas é uma leitura um pouco mais, que você tem que estar um pouco mais introspectivo, talvez, repensando coisas da sua vida, sabe, esse tipo de coisa. E não é meu momento, assim, eu não tô repensando nada, quero só ler farofa e absurdos, e esse livro não me entregou isso, mas ainda assim eu entendo o potencial dessa história, entendo porque todo mundo gosta muito, e eu acho que faz muito sentido, assim, porque é um livro realmente muito interessante, é um livro muito bom. Caiu alguma coisa na minha vizinha de cima. O audiolivro também é muito gostoso. Eu comprei na Audible, se eu não me engano. Eu assino a Audible e aí tem alguns livros que estão no catálogo, tem outros que não estão, mas aí eu tenho desconto. Se não me engano é 30%, então às vezes vale a pena, assim. Porque como eu tô nessa de ouvir muita coisa, eu tô dando muito essa chance e o audiolivro tem salvado a minha vida ultimamente.
Eu também peguei pra ler durante junho Morando com o Vampiro, que foi um dos últimos lançamentos da Intrínseca. Logo que chegou assim, eu já peguei pra ler. E assim, eu acho que esse livro ele tem muito potencial de se tornar o novo queridinho das book redes. Ele não é nada demais, mas ele é aquele nada demais que você fica tão apaixonado, sabe? Nessa história, a gente tem a Casey, ela é uma artista, ela fez faculdade de artes, ela tá ali meio que à procura de um emprego, ela faz vários bicos, mas, tipo assim, nada na vida dá muito certo, ela não consegue realmente assim, deslanchar com a arte dela, então ela fica fazendo vários bicos, né, pra poder se manter, e ela vai ser despejada do apartamento dela, porque ela faz muito tempo que ela não paga, ela não tem dinheiro pra pagar, e ela tá muito sem saber o que fazer, porque ela não quer voltar pra casa dos pais, porque apesar dos pais serem legais, ela não quer ter que, né, ouvir aquele sermão. Ela também não quer ir morar com os amigos, porque eles acabaram de ir morar junto, perde um pouco dessa privacidade que eles são um casal, e ela começa a procurar apartamentos na internet, né, que sejam num valor legal. E aí ela encontra esse cara, que chama Frederick, ele tá alugando um quarto no apartamento dele, num lugar maravilhoso, um apartamento que, assim, não tem fotos, mas pela descrição parece um apartamento muito interessante, por $200 só. E ela acha muito estranho, o amigo acha muito estranho, eles ficam muito tipo, não, isso é um golpe, ele vai te matar. E ela fala assim, bom, eu vou lá ver qual é desse cara, porque é o que eu posso pagar. E aí esse cara realmente parece ser muito de boa, o apartamento parece ser muito interessante, e o cara é um pouco peculiar, assim, ele é meio estranho, só que ela acaba topando em morar com ele. E ele é nada mais ou menos do que um vampiro de 300 anos. E aí, no começo, a Cassie não sabe disso, ela não sabe que ele é um vampiro. E no começo de cada capítulo, a gente tem meio que alguma coisinha que envolve o Frederick. Então a gente já sabe que ele é um vampiro, mas a Cassie não sabe, sabe? Porque a gente tem trocas de e-mail, telefone, com o primeiro começo do capítulo tem esses inserts que dá a entender que o Frederick é essa pessoa estranha porque ele é um vampiro de 300 anos e a Cassie não sabe. Então ele tá tentando esconder isso dela e aí ela tá ali tentando viver. E eles vão habitar esse mesmo ambiente, é óbvio que vai rolar uma coisa ali entre os dois, e um draminha e tudo mais. Esse livro, igual eu falei, ele não tem nada extraordinariamente maravilhoso, incrível, o melhor livro da minha vida, mas eu me diverti tanto, eu dei boas risadas lendo aquele livro, que ele é engraçadinho e divertido e te traz boas risadas e bons momentos lendo, sabe? Foi o caso desse querido aqui, eu gostei muito de ler ele também é super rapidinho de ler, a escrita é super fluida, assim, não é aquela escrita difícil que você fica lendo nas entrelinhas, é muito simples. Tem ali um plot twistinho que, assim, eu não sei como eu faria diferente se eu fosse autora, sabe? Eu não sei como que eu construiria isso de outra forma. Talvez, sabe, se fosse eu que estivesse escrevendo, se eu teria outra grande ideia, mas eu achei ele um pouco fraco. Mas o livro também, ele não promete ser um livro muito uau, sabe? Então, acho que faz sentido ele ter um plot twist que não é tudo aquilo, mas ainda assim é muito divertido. Eu achei a química dos dois personagens muito interessante. O Frederick, ele tá voltando ativa agora, então ele é muito peculiar, ele usa roupa de muitos anos atrás, e a Cassie vai ajudar ele a se enturmar ali com os jovens de hoje em dia, né, do século XXI. É muito legal, eu me diverti. Não foi o livro, meu Deus, favorito do ano, mas ainda assim foi um livro super divertido, engraçadinho. Não sei se você tá procurando, sabe, uma leitura leve que vai te distrair realmente. Eu acho que esse aqui é uma ótima indicação. Eu também ouvi outro audiolivro que foi Caçador Sem Coração. Eu acabei recebendo esse livro depois da editora. E é assim, gente, eu peguei pra ler sem nenhuma expectativa. Eu não sabia nada, assim. Eu não sabia nem que era de bruxa, mas assim, eu estou animadíssima com esse comeback de bruxa que eu tô vendo que vai acontecer, entendeu? Tá aparecendo vários livros de bruxa por aí. Eu acho que bruxa vai ser a promessa pro ano que vem. Eu acho que a bruxa tá chegando esse ano e eu acho que ano que vem deve vir 1 milhão de livros de bruxa. Estou animada porque adoro livros que tem bruxas. E esse aqui é aquele típico livro de bruxa que tem a bruxa e tem as pessoas que odeiam bruxa, que é mata bruxa. Nessa história aqui a gente tem a Rune. E a Rune é uma garota meio duas caras, eu diria. Porque ela é uma bruxa, só que ninguém sabe, porque ela vive nesse mundo em que bruxas são proibidas, elas eram super aceitáveis, até que acontece ali uma revolução e aí as bruxas são abatidas e tudo mais, e aí cria esse tipo de inquisição, assim, nesse mundo. Ninguém sabe que ela é uma bruxa e ninguém suspeita que ela é uma bruxa, porque quando ela era mais nova, a avó dela era uma bruxa também, e ela acabou denunciando a avó. Então ela foi até, bateu na porta da Inquisição e falou, olha aqui, minha avó é uma bruxa, ela tá enganando vocês. E isso fez ela ganhar essa confiança da Inquisição, né? Não é a Inquisição que eles chamam, mas é como se fosse, assim. E aí, então, eles não desconfiam da Rune, porque, nossa, ela, né, dedurou a própria avó, então ela é meio que esse símbolo, assim, de amor à pátria, eu diria, sabe? Porque ela fez o que
é esperado do cidadão, né? E aí, mas ela na verdade é uma bruxa e ela é meio que uma figura muito polêmica ali naquele mundo, né, nas escondidas, que é a Mariposa Escarlate, porque ela é uma pessoa que ajuda outras bruxas, ela libera, tipo assim, a Inquisição prende algumas bruxas, ela vai lá e consegue soltar essas bruxas e coloca essas bruxas em navios pra irem pra outros lugares, poderem viver livre. E o livro começa com a Rune querendo salvar uma amiga da avó. E essa aí, ela chega tarde demais, a Inquisição já pegou ela. Então ela vai começar a balar um plano. E essa bruxa, ela é uma grande bruxa. E aí ela começa a balar um plano de como que ela vai tentar soltar essa bruxa. E aí, na cabeça dela, a única maneira que tem é que ela vai seduzir o cara que é o chefe da guarda ali. Então, duas pessoas sabem que ela é bruxa, que é a melhor amiga dela, que é a Verity, e o amigo dela, que é o Alex. Eles ajudam ela e tudo mais. Esse cara que vai ser o par romântico dela, né, que é o capitão da guarda, é o Gideon, e ele é irmão do Alex, é o irmão mais velho do Alex. Ele tá envolvido ali com a revolução, então, tipo assim, ele odeia a bruxa no máximo. E aí, ele suspeita um pouco, ele recebe umas pistas pra suspeitar da Rune, então ele quer se aproximar dela pra ver se ela é realmente uma bruxa, se ela tem as marcas que as bruxas carregam. E ela quer se aproximar dele pra tentar conseguir informações privilegiadas, pra tentar tirar essa bruxa e outras de dentro da prisão. Então eles começam a se aproximar, cada um por um motivo. E é óbvio que eles vão acabar, né, tendo um relacionamento, não um relacionamento, mas sentimentos um pelo outro. E, assim, a Rune não sabe que ele tá usando ela, e ele não sabe que a Rune tá usando ela. Ela tem muito essa imagem de garota bobinha, tipo Paris Hilton, sabe? Que é uma porta de burra, sabe? Ela tem muito essa imagem na sociedade, e ele começa a perceber que talvez ela não seja tão assim mesmo. Ele, ao mesmo tempo que ele tá tentando procurar essas pistas, ele também não quer acreditar nessas coisas que falaram pra ele, nesses rumores de que talvez ela seja uma bruxa mesmo, porque ele passou a gostar dela. E esse amigo, o irmão do Gideon, que é o Alex, que é o melhor amigo dela também, tem sentimentos, então o Gideon, ele fica muito confuso do que ele tá sentindo, porque ele sabe que o irmão gosta dela, só que aí ele não quer sentir nada por ela, mas aí ele sente. Gente, esse aqui é o grande livro farofa que eu tava procurando, entendeu? Eu não sei se vai ser uma trilogia, eu sei que vai ter continuações. Estou esperando ansiosamente o Arqueiro pela continuação, porque assim, eu devorei este livro. Eu tava ouvindo o audiolivro na Audible. E, gente, assim, eu normalmente ouço audiolivro quando eu tô, né, arrumando a casa, no ônibus, fazendo esse tipo de coisa. Esse livro aqui, eu queria ouvir ele em qualquer momento do meu dia, entendeu? Em qualquer oportunidade que eu tinha, eu queria ouvir ele, porque eu tava muito intrigada, eu tava muito curiosa com a história. E realmente, assim, eu achei que. Eu não achei que ele foi. Eu não achei que o plot twist dele foi muito uau, não esperava por isso. Eu tinha minhas dúvidas ali. Eu já imaginava um pouquinho o que ia acontecer, sabe? O que ia ser o grande reviravolta e tudo mais. Então, pra mim, isso não foi uma grande surpresa, mas ainda assim, eu gostei muito da história, mesmo eu tendo adivinhado um pouco do plot, sabe? Eu acho que os momentos de ação que tem ali na história, a química dos personagens, sabe? Eu acho a Rune muito divertida, o Gideon também. Não divertido, mas ele tem uma coisa que eu gosto nele. Gostei, entendeu? Gostei muito, vamos ver muito falando desse livro aqui, porque eu acho que. Eu não sei se ele vai ser favorito ainda, estou a pensar, porque. É muito difícil eu bater o martelo e falar, esse é o favorito. Mas se é um livro que eu fico muito tempo pensando sobre, aí eu favorito ele depois, entendeu? Mas esse aqui eu gostei bastante, eu tô muito curiosa, porque a continuação eu acho que pode ser muito boa ou pode ser muito ruim, porque termina de um jeito que, assim, triste e fiquei abalada com o final e grandes reviravoltas. Então ele termina de um jeito um pouco. Ai, sabe, que você fica com um pouco de pé atrás, assim, mas enfim, eu tô curiosa pra ler a continuação e eu espero que a Kristen, que é a autora, não estrague, pelo amor de Deus. Ai, gente, eu li um livro que, assim, eu tava com expectativas altíssimas pra ele, porque eu já tinha lido outro livro da autora e eu tinha amado muito, assim, favorito da vida. E esse eu gostei, mas eu não amei, sabe? Eu não sei, que é Os Sussurros da Ashley Audrey. Eu paguei bem caro nesse livro, inclusive eu comprei com meu próprio dinheiro, não recebi da editora. E ela é autora de O Impulso. Eu já falei esse livro aqui pelo menos umas 800 vezes. Eu gosto muito, é um suspense, O Impulso é um suspense psicológico que eu gosto muito, eu li ele em 2021, e assim, ele é muito, muito, muito bom, eu tava muito animada pra esse aqui. Esse aqui, ele mistura um pouco de drama familiar, O Impulso também tem uma pegada meio drama familiar, mas esse aqui tem mais drama familiar, e o suspense tem pouco, assim, não tanto quanto o primeiro, sabe? Ele vai pra um lado psicológico, mas não tanto quanto o primeiro. E nessa história, a gente vai acompanhar
Eu acho que são 4 mulheres ou 5 mulheres. Eu acho que são 4 mulheres. A gente tem ali uma rua e elas são todas vizinhas uma da outra. Então a gente tem a Whitney. Eu tô pegando os nomes aqui porque eu não lembro de cabeça mais não. A gente tem a Whitney, que ela é uma mulher super bem-sucedida na carreira, tem um marido incrível e tem 3 filhos, né, gêmeos e um menino mais velho. A gente tem a Mara, que é uma senhorinha que mora ali naquela rua há muito tempo, e ela é uma senhorinha que ninguém sabe muito sobre a vida dela. Tem a Rebecca, que ela é uma médica e não tem filhos, e ela é casada, mas eles não têm filhos. E tem a Blair, que é a melhor amiga da Whitney, ela tem uma filhinha, ela tem uma vida que parece ser a vida da dona de casa perfeita, mas ela e o marido ali, eles estão tendo uma crise no relacionamento. E aí a história começa com uma festa que tá tendo ali na casa da Whitney, uma festa de verão, se eu não me engano, não lembro se era aniversário, mas tava tendo uma festa, e todo mundo vê ela quebrando o pau com o filho mais velho, que é o Xavier. E assim, ela fala coisas muito feias pro filho e tal, e todo mundo ouve, e todo mundo fica, meu Deus do céu, que babado é esse? Mas aí passa, tudo bem, e aí depois de um tempinho, o menino cai da sacada do quarto, e ele fica em coma. E aí a história vai começar a se desenrolar daí, a gente vai ver meio que isso pelo ponto de vista das 4. Então, da mãe, que, né, não tinha uma relação muito boa com esse filho, que é a Whitney. Da Blair, que é a melhor amiga da Whitney, mas que tem um pé atrás, sabe? E também tem esse problema no relacionamento, ela acha que o marido dela tá traindo ela, e ela começa a pensar, será que meu marido tava traindo com a Whitney, que é minha melhor amiga e minha vizinha? Aí tem a Rebecca, que é uma médica que tá ali naquela situação, a gente vai entender que ela queria muito ter filhos, não consegue engravidar, ela não, na verdade ela consegue engravidar, mas ela não consegue segurar a criança, então tem todo esse drama da maternidade. E tem a Mara também, que teve, a gente vai entender um pouco mais a vida dela, que eu acho que ela é a mais que menos conecta, assim, os personagens, apesar de ela ser muito importante pro grande plot twist, mas ela é que menos participa ali daquela vida, sabe? E a gente vai entender por quê. Ela teve um filho também, que já faleceu, que rolaram muitas coisas tristes com ele, com o marido. E a gente vai acompanhar a vidinha dessas mulheres durante esse período aí, do momento em que a criança cai, até ele tentar se recuperar e tudo mais. Não é um livro ruim, muito pelo contrário, eu ainda gosto mais do Impulso que esse aqui. Esse aqui, ele tem uma reviravolta que, tipo assim, se você prestar muita atenção, ali no meio da história, mais ou menos, você já vai pegar o que acontece e já vai sacar, mais ou menos, pra onde a história vai, que foi o que aconteceu comigo. No meio da história eu já tive um palpite, e aí eu fiquei presa nesse palpite, realmente era o final da história, era mais ou menos por aquele caminho, então não fiquei tão surpresa quando isso aconteceu. Ainda assim é um bom livro. A Ashley Aldrey, ela escreve de uma maneira que te prende, te envolve na história, você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer, você quer saber o que vai acontecer, você quer participar daquilo, sabe? Tinha personagens que eu gostava mais do que outras, isso é normal em uma história que tem vários pontos de vista, então às vezes eu ficava ansiosa pelo ponto de vista de outra personagem, mas ao mesmo tempo, em cada ponto de vista acontecia uma coisa diferente, eu soltava alguma fofoquinha diferente, alguma informação que era importante pros próximos, então não tinha nenhum ponto de vista que eu falava, ai, que saco, não quero ouvir, mas ainda assim tinha um ponto de vista que eu gostava mais do que o outro, tipo, eu adorava os da Rebecca, da Whitney eu não gostava tanto, mas ainda assim eu ficava com vontade de ler, ponto de vista que eu falava, eu vou pular, sabe? Porque eu sabia que ia ter alguma coisa importante ali naquele negócio. Não é um livro muito grande, dá pra ler bem rapidinho. Eu ainda prefiro o Impulso do que esse aqui, mas esse aqui, ele vai pra esse lado, ele ainda tem um suspensezinho, mas ele vai mais pro lado de drama familiar mesmo, do que suspense igual no primeiro livro, que você fica pensando, meu Deus, será que a menina realmente é louca ou não? Esse aqui, você fica muito na dúvida de, tipo assim, foi a mãe que jogou ele da sacada, porque essa criança caiu, ela foi jogada, ela se suicidou. Tipo, você fica pensando sobre isso, mas não vai muito pra esse lado, vai mais pelo lado do drama familiar entre essas mulheres. E todas essas mulheres, elas estão envolvidas de alguma forma, entendeu? Então é muito curioso ver isso. A Ashley Aldrey, eu acho que ela é muito boa em escrever livros desse tipo. No suspense de O Impulso eu amei muito, mas aqui também no drama familiar eu acho que ela te envolve muito, você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer, entendeu? Ela é foda, assim, na melhor sentido dessa palavra, né? Enfim, essa aqui foi o Sussurros. Eu achei que eu fosse ser favoritado, não foi, mas ainda assim é um livro muito inteligente que... Nossa, eu gostei muito de ler mesmo. Eu também li um livro que chama Anel de Saturno. Ele é um nacional, é da Bia Marinho. Eu li a convite da Astral Cultural. Quando eles me chamaram pra fazer a publicidade desse livro aqui, eles me mandaram um PDFzinho assim, contando um pouquinho da história. E a hora que eu li, eu falei, eu preciso muito ler esse livro. Nessa história aqui, basicamente, a gente tem a Catarina. E ela é uma garota que ela sempre teve problemas ali com a mãe, ela nunca se deu muito bem com a mãe, e ela fez direito, ela tinha uma carreira muito promissora no direito, ela decide largar tudo pra virar escritora. E ela tá passando por muito aperto, não é fácil seguir uma carreira nas artes, a gente sabe, ainda mais se você saindo de uma carreira tão tradicional quanto, né, a advocacia e indo pra
para artes, para escrever um livro que, né, no Brasil a gente sabe como que funciona. E aí, o livro começa com a Catarina indo até a Itália, porque a irmã mais nova dela vai se casar lá com o Ricasso, então o casamento vai ser lá. E o livro já começa sendo, ele é uma comédia romântica, então tá ali com desaventuras dessa protagonista, porque ela não tem muito dinheiro para comprar uma passagem boa, então ela acaba comprando a mais barata, que tem 40 escalas para fazer, e ela chega depois de todo mundo. Já começa meio assim, com essa vibe um pouquinho engraçadinha, sabe? E aí, quando ela chega nesse lugar onde vai ser o casamento, é tipo uma casa gigante, assim, uma vila que a irmã e o noivo alugaram. Tá lá o seu grande inimigo da época da faculdade, que é o Luca. Eles faziam a mesma faculdade, ele era um pouco mais velho. Eles tiveram alguns desavenças ali, porque eles eram monitores de uma mesma matéria e tudo mais. E aí tem uma história ali dele, só que ele é melhor amigo do noivo, né, da irmã. Um dia o Carlos, que é o noivo da irmã, dá pra irmã um anel de família, a tradição de família. A avó dele deu pra ele ali no casamento, pra dar pra Luana, pro casamento e tudo mais. E a Luana pede pra Catarina guardar esse anel, porque tá muito largo no dedo dela. Então ela pede pra guardar no cofre, pra depois eles mandarem apertar. E aí a Catarina perde o anel, porque ela é toda assim desastrada, entendeu? Ela acaba perdendo o anel, ela tá ali num momento meio de romance ali com o Luca, tá rolando uma coisa, ela acaba perdendo o anel. Ela fica desesperada e ela fala: agora eu tô fodida, minha família já não gosta tanto assim de mim, e eu ainda perdi o anel de milhões da minha irmã, que é uma herança de família do cara. E foi um anel todo feito por ourives ali da Itália, enfim, tem toda uma história sobre esse anel. E aí, o Luca tem a brilhante ideia de ir até a cidade da onde o anel foi feito para tentar fazer uma cópia desse anel, para eles, né, poderem passar esse momento ileso e depois eles veem o que fazem. Então eles vão pegar o carro e vão até uma cidadezinha perto da onde é o casamento para tentar encontrar essa pessoa, essa família que fez esse anel e tentar fazer uma réplica. E aí essa história é basicamente isso, assim, não é só essa viagem deles, né, tem muita história depois, então tem momentos que eles voltam pro Brasil e a vida acontece, não é só na Itália, mas eu me diverti muito lendo, é uma comédia romântica muito divertidinha, gostosa de ler, sabe aquele livro que... Ai, sei lá, você pega pra ler num momento, tipo Morando com o Vampiro mesmo, que é aquele livro que você sabe que não vai te acrescentar em muita coisa na sua vida, mas que ainda assim é um livro divertido, engraçado, que isso é muito importante também, né? Acrescenta na diversão, que também, quando eu falo acrescentar muita coisa na vida, não é um livro muito técnico, não é aquele livro que, sabe, vai te dar palavras novas, é isso que eu quero dizer. Mas é um livro que vai trazer muita diversão, é muito divertido, a Catarina é uma personagem muito engraçada, eu acho que ela tem questionamentos muito válidos, assim, apesar de eu não me identificar tanto com ela tem questionamentos muito válidos em vários momentos da história que me colocaram até pra pensar, sabe? Essa relação com o Luca, que é um pouco mais velho, não é aquela relação que, os dois ficam fazendo joguinho, sabe? Eles são adultos já, eles conversam sobre os problemas, e eu gosto muito disso num livro que tem adultos, porque adultos resolvem dessa maneira. Se você não resolve dessa maneira, você sendo adulto errado, sabe? Eu acho que quando a gente é adolescente até vai ter esse problema de comunicação. Eu sempre falo isso pra vocês, um adulto, gente, tem que sentar e conversar e resolver, porque você é um adulto, entendeu? Quem não sabe conversar é criança, e ainda assim crianças resolvem melhor do que adultos muitas vezes. Então, eu gostei muito desse livro, me diverti lendo, tirei boas risadas de mim, assim. Eu adoro comédia romântica e eu juro pra vocês que enquanto eu li esse livro, sabe quando você consegue imaginar, tipo assim, um filme do livro na sua cabeça? Eu consegui imaginar como se fosse uma série, porque eu li ele meio picado, porque no meio tempo eu tive algumas viagens pra fazer, então eu não consegui ler muito na viagem. Que eu fui pra Flir, depois teve Gamescom, então eu li meio picado ele assim, e aí parecia que eu tava assistindo uma série, sabe? Porque eu tenho claramente tudo que aconteceu do livro na minha cabeça como se eu tivesse assistido. E eu acho que esse livro funcionaria muito bem como uma série da Netflix, uma adaptaçãozinha, um filme, talvez um filme mais curto, assim. Acho que funcionaria super, porque ele é essa vibe gostosa de romance que a gente gosta, sabe? Engraçadinho, divertido. É uma vibe muito aquele filme da Sydney Sweeney, que ela vai pro casamento da irmã. Como que chama? Vou botar aqui a capa do filme, porque eu não lembro como ele chama. Mas é muito essa vibe, assim, um casamento em outro lugar, e aí coisas acontecendo nesse casamento. Eles não fingem que eles estão num namoro, né? Porque no filme eu acho que eles fingem que eles estão namorando, talvez. Mas ainda assim, é muito gostoso, muito divertido. Eu recomendo super essa leitura. E é um nacional, que eu acho que é um plus a mais aí no livro. Eu terminei meu mês ouvindo e lendo, eu fiquei intercalando entre esses dois formatos. Ponto final do AJ Finn. E assim, gente, esse livro, eu tenho que dizer pra vocês, foi um sofrimento, porque
Eu já li o outro livro do A.J. Finn, que é A Mulher na Janela, e eu fiquei obcecada quando eu li. Eu gostei muito, eu fiquei, tipo assim, presa do começo ao fim, curiosa pra saber o que ia acontecer. Foi um livro que eu gostei muito quando eu li acho que em 2020 ou 2021. Foi logo no começo, assim, do livro da Lud. Eu acho que eu não tinha nem YouTube ainda. E eu fiquei obcecada, eu li A Mulher na Janela em um dia. Eu nunca assisti a adaptação, porque já me falaram que a adaptação é horrível, então eu não tive coragem. Mas ainda assim, eu li o livro, fiquei obcecada, tananã, já sabemos desse momento. E aí, o A.J. Finn, ele tem um passado meio, assim, suspeito, porque ele mentiu sobre várias coisas da vida dele. O Paulo, do Livraria em Casa, eu vou deixar aqui nos links, ele tem um vídeo só falando sobre isso, sobre esse rolê aí do A.J. Finn de mentir sobre a própria vida. E aí eu sabia que ele ia publicar outro livro porque ele tinha um contrato pra vários livros, se eu não me engano. Eu recebi esse livro da editora por acaso, ele chegou aqui em casa. Eu não pedi nem nada. E aí eu acabei pegando pra ouvir, porque eu vi o audiolivro lá. E assim, gente, eu não gostei do livro tanto quanto eu imaginei que eu fosse gostar. Eu gostei muito de A Mulher na Janela, então eu esperava que fosse seguir por esse caminho, mas assim, achei um pé no saco, pra ser muito sincera. Nesse livro aqui, a gente vai acompanhar um autor, que é o Sebastian Trapp. Ele é um autor muito famoso de livros tipo Agatha Christie, assim, sabe? E esse autor, ele é muito peculiar porque há 20 anos atrás, a mulher dele e o filho dele desapareceram. Ninguém nunca mais ouviu falar dos dois, ninguém nunca encontrou corpo. Ele fala que não sabe o que aconteceu, ele tem uma outra filha que também fala que não sabe o que aconteceu. Ninguém, parece que eles desapareceram, assim, no mundo, sabe? Tipo, em um momento eles estavam lá, no outro eles não estavam mais, ninguém nunca mais ouviu falar deles. E deve ser um grande mistério da vida dele, né, de todo mundo dessa família. E ele tá muito mal de saúde, assim, ele tá com vários, acho que é câncer que ele tem, e ele tem, tipo, 3 meses de vida. E aí ele decide contratar alguém pra contar a sua própria história. Então ele decide contratar a Nick, que é uma autora também, e que há muitos anos tá em contato com ele. Um dia ela mandou uma carta falando, olha, encontrei um erro no seu livro. E desde então eles têm essa relação de autor e leitora, e ele precisa de alguém pra escrever a história da sua vida, porque ele tá morrendo e ele quer deixar esse legado pra trás. E aí ele acaba chamando ela, falando, olha, você não quer escrever a história da minha vida? E ela vai, então, pra contar a história dele. E aí, pra isso, ela vai passar um tempo na casa do Sebastian Trapp com a família ali, tudo estranha, né? E ela começa a ficar intrigada com o que aconteceu com essa mulher e esse filho e tudo mais. Aí tem uma filha que é meio estranha, tem a cunhada, que o marido também morreu de uma maneira muito suspeita, e tem o filho dessa cunhada, e tem um cara aleatório que aparece ali na... E assim, gente, eu não sei, eu achei que ficou muito óbvio desde o começo o que era. Quem era quem, sabe? O mistério não me pegou, a história achei muito chata. A Nick, que é a protagonista, né, que é essa autora, ela é uma insuportável. O Sebastian é mais chato ainda. A filha do Sebastian, que é a Madeline, é 15 vezes mais chata que todo mundo. Não tem ninguém minimamente interessante nessa história, legal. O plot twist é interessante, apesar de uma parte do plot twist eu ter descoberto, a outra me pegou de surpresa, mas um pedaço dela eu tinha as minhas suspeitas, e ainda assim, eu não sei, sabe? Eu achei tudo tão chato. Ele é chata, a Nick é chata, todo mundo é chato, o A.J. Finn é um louco problemático, então eu acho que também isso ajuda um pouco na história de eu não gostar muito, porque ele é um louco, mitomaníaco, assim, bizarro. Ele inventou coisas da própria vida, assim, tipo, que a família morreu, sabe? Umas coisas muito loucas. Então, assim, esse livro não rolou pra mim. Parece que a cada momento que eu penso mais sobre ele, eu passo a odiá-lo um pouquinho mais. Ele vai ser um livro que daqui 2 meses eu vou ter esquecido completamente tudo que eu li e que eu não vou lembrar nem do que se trata, sabe? Não é nem um livro que eu odiei a ponto de me lembrar que eu odiei tanto pra falar mal, sabe? Que eu vou lembrar, nossa, a história é assim, eu odiei, igual o Novembro 9 da Colleen Hoover, que eu acho que eu nunca vou esquecer aquele livro de tão ruim que ele é. Mas é aquele livro muito esquecível, e eu acho que esse pra mim é o pior tipo de livro, porque acho que você gosta muito de um livro, ele é muito bom, você gosta e vai ficar na sua memória, e um livro que é muito ruim também vai ficar na sua memória porque é tão ruim. Mas esse aqui é, tipo, nem ruim nem bom, é o problema, porque você acaba esquecendo facilmente sobre ele, que você já leu. Não rolou pra mim mesmo. Eu achei que ele ia pra uma pegada um pouco mais verte, por ser uma autora que tá indo na casa de outro autor, sabe? Mas assim, foi mal executado, foi tosco em vários momentos, os personagens não têm carisma nenhuma, você não fica curioso pra saber o que vai acontecer. Eu também tava ouvindo o audiolivro e eu não sei também se eu passei a me importar menos por estar ouvindo o audiolivro, mas realmente eu fico mais curiosa quando eu tô ouvindo, sabe? Então, assim, não rolou pra mim mesmo. Mas tomara que pra você role, né? Enfim, falei mal dele por 15 horas. E bom, gente, esses foram os meus lidos de junho. Tiveram coisas muito boas. Teve aí, né, um deslizinho no último, nos 45 do segundo tempo, mas ainda assim, eu acho que foi um ótimo mês de leituras. Me contem aqui
se vocês já leram algum desses livros, se tem algum desses livros que vocês querem ler. E também aproveita pra me contar aqui nos comentários o que você leu em junho. Eu adoro ver o que vocês leram, eu adoro focar. E eu sou muito xereta, então eu gosto de ver o que as pessoas leram pra eu colocar na minha listinha de possíveis leituras também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam de acompanhar conteúdo literário, vocês ainda não me acompanham nas outras redes. Eu sou a Livros da Lud em todas as redes, né? Eu estou no TikTok, no Instagram e aqui no YouTube. E eu também tenho um canal de promoções no Telegram, no Instagram e no WhatsApp. Vou deixar os links aqui pra vocês acessarem qual plataforma vocês preferem. Eu prefiro o Telegram, tá? Porque dá pra vocês comentarem, a gente é mais amigo lá, porque no WhatsApp e no Instagram é mais fechadinho, não dá pra comentar, só dá pra reagir com o coração e tudo mais. Então, se tiver Telegram, entra no Telegram, mas também tem a nossa comunidade lá no WhatsApp e também no Instagram, num canal de transmissão, que é onde eu posto as promoções. Então, sempre que um livrinho desse entrar em oferta, eu vou postar lá pra vocês acompanharem. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo e até o próximo!